O chamado do Senhor, ele é o mesmo, para mim e para você. Por quê? Porque quando Jesus te chama, quando Jesus me chama, ele não chama só uma pessoa, não. Ele chamou todos. O ministério de Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Na época em que eu estudava no colégio, no ensino médio, fundamental, eu vi ali uma exceção. Tinha aquela turma em que escolhiam os mais inteligentes. E eu me lembro que tinha uma turma que grupos que sempre se formavam mais depressa do que o meu. Não era a pessoa que eu interagia muito. Porém, eu sempre ficava para trás, mas eu sempre me encaixava em algum grupo. Porém, o Senhor Jesus, quando ele chama os discípulos, ele chama um e o chamado dele é estendido para todos. Quando Jesus chama Pedro, Tiago está no barco, André está no barco. E Jesus diz desse jeito: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus ele trabalha dentro de um âmbito. E esse âmbito é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitudes. Nós vamos ver que Jesus ele pega um Pedro, que não era Pedro, era Simão, e ele vai trabalhar dentro do caráter dele de uma maneira tão tremenda. Por quê? Porque Pedro ele é aquele que ele saca a espada, arranca a orelha de soldado. Ele é aquele que toma sempre a frente dos grupos. Ele sempre toma a frente dos outros discípulos. Por quê? Porque ele tem ali, ele é ousado, ele tem uma grande ousadia. E isso é muito bom. Porém, essa ousadia não foi boa para quando ele arrancou a orelha do soldado. Essa ousadia não foi boa quando Jesus disse desse jeito para os discípulos: olha, muitos de vocês vão me abandonar. Aí Pedro diz desse jeito: não, Senhor, jamais eu vou te abandonar. Só tu tens palavra de vida eterna. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar dentro desse contexto. Quando Jesus ele nos chama lá no Calvário, ele não me chama só eu, ele não chama só você, não. Ele chama todos nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? Que céus são esses? Com certeza você já ouviu falar de céu, de reino, da glória de Deus, com certeza. Mas o reino dos céus, para nós o alcançarmos, não vai ser da maneira em que nós pensamos, não. Pedro, ele era um pescador de peixes, certo? Quando Jesus os deixa, os 3 dias que ele ressuscita, ele disse: olha, eu vou passar 3 dias, aí eu vou ressuscitar. Nesses 3 dias, Pedro quis fazer tudo o contrário. E fez, foi pescar, não pescou nenhum peixe. 5 dos outros discípulos foram mais ele. Uma pesca frustrada. Nós vamos ver que Judas, esse daí se precipitou, tirou a própria vida. Nós vamos ver que alguns daqueles que pegaram o mistério, que era a palavra de Deus, e ficaram em Jerusalém, receberam poder e receberam virtude dos céus. Vida deles. E nós olhamos aqui, não é diferente. Nós olhamos que o Senhor Jesus trabalha no caráter de cada um dos discípulos durante todo o seu ministério. Por quê? Porque Jesus queria ensinar algo para os discípulos, que o segredo não estava neles, o segredo não estava no status deles, o segredo não estava em quem eles eram, jamais. Ele estava dizendo desse jeito: olha, a verdade está em mim, o caminho está em mim, a fonte está em mim, a água da vida está em mim, o pão da vida, tudo estava em Jesus. E ele queria uma coisa, que na hora mais difícil, eles o buscassem em espírito e em verdade. Por que está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o que nós refletimos depois de Cristo. Isso quer dizer, no livro do Atos dos Apóstolos, que foram aqueles apóstolos, aqueles discípulos que Jesus instituiu para segui-los. Nós vamos ver um apóstolo Pedro recheado, cheio do poder de Deus, de uma maneira que ele cria viamente no batismo, ele cria viamente no derramar do Espírito. E aconteceu no Atos 2. Nós vemos Paulo e Silas
nós vamos ver ali Filipe, nós vamos ver ali João, nós vamos ver ali homens, esses grandes homens de Deus que o Atos dos Apóstolos vai descrever, eles cheios da presença de Deus. E eu quero concluir esse pequeno vídeo falando para você desta maneira: eu e você temos um chamado, então não perca o seu tempo, não perca o seu tempo dizendo: mas eu vou esperar o ano que vem, eu vou esperar o mês que vem, eu vou esperar alguém me chamar, eu vou esperar algo acontecer de surpreendente na minha vida para mim começar a pregar, para mim começar o meu ministério, para mim começar a pregar, para mim começar a louvar. Não espere por ninguém. Vá hoje. Jesus está dizendo desse jeito: eu faço de vós pescadores de homem, eu faço de vós ganhadores de alma. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Jesus disse desse jeito, vós sois a própria carta escrita e lida. Eu e você somos uma carta, eu e você somos uma joia, eu e você somos uma raridade na presença de Deus. Na presença dos homens, nós podemos não ser reconhecidos. Na presença dos homens, nós não podemos ser reconhecidos de nenhuma maneira. Mas na presença de Deus, você é soldado, você é general, você é eleito, você é sacerdote de Cristo nesta terra, para levar o sacerdócio real nesta terra, para levar a mensagem. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.